Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para juntos estudarmos Sua Palavra, para juntos ouvirmos a voz do Espírito Santo e permitirmos que Ele nos ensine, que Ele nos coloque no prumo, que Ele nos coloque dentro da vontade do Pai e possamos alegrar o coração de Deus com a nossa vida, com nossas atitudes, com nossas motivações, com nossas palavras, com todo o nosso viver. Estamos estudando nestes dias o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, escrito por Lucas e que nos traz a história da igreja cristã, a história da igreja nos primórdios, no primeiro século. E no programa de hoje conversaremos sobre arrependimento, a mensagem de Pedro e de João. Esta era a mensagem para todo o povo, para aqueles que queriam conhecer Jesus e o seu grande amor. Vamos ver? Deixe o Espírito Santo falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que toda a Escritura, ela foi redigida, ela foi escrita com a finalidade de nos revelar Deus, nos revelar o plano de Deus para o ser humano. E nós sabemos que fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Fomos criados puros, perfeitos, inocentes. Fomos criados santos e limpos. Mas o pecado que foi experimentado por Adão e Eva, ao desobedecer à voz do Senhor, comendo aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado trouxe a morte e consequências terríveis para toda a raça humana. Trouxe uma inclinação para o pecado. O apóstolo Paulo chega a dizer no capítulo 7 da carta aos Romanos que o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, porque há uma lei de pecado atuando na minha carne, atuando dentro de mim. Há um princípio dentro de mim que me leva a pecar, a fazer as coisas que, na verdade, eu não queria fazer. E essa natureza pecaminosa, então, traz essa insatisfação, traz esse peso. E o que Deus quer fazer? O que o Senhor nos traz em Cristo não é apenas a salvação do inferno, da condenação eterna, que é algo terrível, que precisa ser pregado, ser entendido, que aqueles que não estão no caminho estreito, no caminho do Senhor, estão no caminho largo. O caminho largo conduz à perdição, e são muitos que entram por ele. É o caminho do que eu posso fazer o que eu quiser, o que eu bem entender. Não tem problema o pecado, não existe pecado aqui. Eu posso fazer o que bem entender, está tudo bom, está tudo bem. Os tempos mudaram, hoje é assim, eu posso fazer. Esse é o caminho largo que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ele, mas estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que entram por ele. Esse caminho tem um nome. O caminho é Jesus. É Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E esse caminho é um caminho de renúncia, sim, mas é um caminho de delícias perpetuamente. É um caminho de comunhão com Deus, é um caminho de amor, é um caminho de alegria, é um caminho de paz, de bondade, de amor, de misericórdia, de fidelidade, de justiça. É um caminho de luz, é o caminho do Senhor. E o propósito de Deus é nos trazer de volta ao início, é restaurar em nós a imagem que foi perdida, é restaurar em nós a beleza de filhos de Deus,
aquela beleza do primeiro Adão, antes do pecado. A beleza do segundo Adão, que é o próprio Jesus, que jamais pecou e venceu o pecado, a morte, o inferno, Satanás, todos os nossos inimigos. Ele venceu para nos fazer vencedores com Ele. Então, nós vamos encontrar este plano de Deus. E no livro de Atos, nós vamos ver a igreja anunciando ao mundo este plano maravilhoso. Nós vamos ver a igreja pregando a mensagem, nós vamos ver a igreja vivendo a mensagem, nós vamos ver a igreja compartilhando a mensagem, não só em Jerusalém, mas depois para toda a Judéia, vai até Samaria e depois em viagens missionárias até os confins da terra. É a palavra de Deus, é o livro de Atos, nos abrindo os olhos, nos mostrando a realidade do cristianismo, que é um relacionamento pessoal e íntimo com Cristo. Não, cristianismo não é uma série de regras para seguir, não é uma série de exercícios ascéticos para se fazer, mas é um relacionamento, é vida, é Cristo em nós, a esperança da glória. É o Espírito Santo habitando em nós e nos capacitando para viver a vontade de Deus. Isto é o cristianismo. E aconteceu que Pedro e João, eles foram ao templo para orar. Era a hora nona, 3 horas da tarde. E quando eles estavam subindo as escadarias para entrar no templo, naquele momento, eles estavam colocando um homem na porta do templo para pedir esmolas. Todo dia ali era o ponto dele, ele tinha um horário de começar seu trabalho, de pedir esmolas, o horário de ir embora para casa, era o trabalho dele. E quando Pedro e João iam chegando, aquele homem estendeu a mão dizendo: uma esmola, pelo amor de Deus. E Pedro e João pararam, olharam para ele e disseram: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E então Pedro estendeu a sua mão direita para aquele homem, o tomou pela mão e naquela hora os pés, os tornozelos se endireitaram e o coxo se pôs de pé num salto e começou a glorificar a Deus. E começou a exaltar o Senhor de uma forma tão maravilhosa. Só que ao olhar aquele milagre, o que aconteceu? O outro lado, assim como os fariseus, os sacerdotes, os saduceus, olhavam para Jesus e não viam nele o Filho de Deus. Olhavam para Jesus e pensavam que ele estava blasfemando quando ele disse que era o Filho de Deus, quando ele disse que ele e o Pai eram um só, quando ele chamou Deus de Pai. Eles rasgaram as suas vestes e disseram: blasfemou, é réu de morte. E agora, assim como perseguiram Jesus, estavam perseguindo aos apóstolos também. Vamos ver o que aconteceu com essa história, o que vai acontecer com Pedro e João. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3. Vamos ler do 11 ao 26. Abra sua Bíblia, vamos ver juntos. Diz o texto assim: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem
um homicida. Vamos parar aqui um pouquinho. Então, este primeiro versículo 11 diz que aquele coxo saiu pulando e louvando a Deus e dando glórias, e ele então se apegou a Pedro e João, grudou nos dois. E ele talvez dissesse: olha o que Deus fez por mim, olha, eu estou andando, vejam, estes homens oraram por mim, eles usaram o nome de Jesus de Nazaré e eu estou andando, vejam. E então eles se apegaram a ele, se apegaram a Pedro e João. E todo o povo correu atônito para junto deles. Todo o povo correu. Gente, corre, venham ver, aconteceu um milagre. Aquele homem coxo que estava ali na porta do templo, que era colocado lá todos os dias, aquele homem está andando. Os pés dele estão endireitados, está tudo bem com ele está saltando. Venham, venham, venham ver. E juntou uma multidão. O povo estava atônito. O que é isso? Correram para o pórtico de Salomão. Então, Pedro aproveitou. Ali estava a sua igreja, ali estava o seu público, uma cruzada evangelística diante da porta formosa do templo. Então Pedro começa a dizer: israelitas, por que vocês estão maravilhados com este fato, deste homem ter sido curado? Como se, olhando para nós, como se o poder saísse de nós? Como se nós tivéssemos poder? Não, não foi o nosso poder, mas foi o poder de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que esteve no nosso meio, a quem vocês entregaram, a quem vocês mataram, a quem vocês entregaram para morrer na cruz, escolhendo um homicida, escolhendo Barrabás ao invés de Jesus. É esse Jesus. É esse Jesus que está vivo, que ressuscitou, no poder dele que este homem foi curado. Ali estavam eles pregando, mostrando o poder de Jesus na vida e na cura daquele homem. O povo estava atônito, o povo estava preparado, o povo estava sedento pela verdade, porque o povo vinha sendo preparado pelas Escrituras para aquele tempo. Em Daniel no capítulo 9, ele já fala sobre o tempo preciso. Ele já falava sobre a época quando o ungido de Deus, o Messias prometido, surgiria em Israel. E seria naquela época. Tanto que eles procuraram João Batista e perguntaram: tu és o Cristo? Por que eles perguntaram? Porque era aquele tempo que o Cristo deveria vir. Era naquela geração, era naquele período. E João disse: não, eu não sou o Cristo, mas é o que vem depois de mim. Eu não sou digno de amarrar a sandália dele. Eu não sou digno de ser um servo dele. Eu vos batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João apontou Jesus, João mostrou Jesus, mas mesmo assim, alguns creram, mas não todos. Muitos continuaram, daqueles fariseus, daqueles doutores da lei, continuaram incrédulos, corações endurecidos. Mas muitos creram. E aqueles que creram estavam aguardando o Espírito Santo que veio e os encheu de ousadia e de poder. E agora, com a cura desse coxo, Pedro está dizendo: não olhem para nós, mas olhem para Jesus. Olha, esse dom de operação de maravilhas é um dom que muitas vezes Deus retém um pouco, porque as pessoas começam a achar que é a pessoa que é especial. É a pessoa, é um instrumento de Deus que Ele está usando, é que é especial.
e quase idolatram aquela pessoa, quase que colocam num pedestal e se prostram. E muitas pessoas se perdem nisto quando têm este dom de operação de maravilhas. Um dom acima do dom de curas, ou seja, curas espetaculares, milagres como este. Pedro já tirou toda a possibilidade de glória para o seu nome. Olha, nada disso. Nem eu, nem João temos virtude alguma. Quem fez isso foi Jesus. Jesus. E ele começa a pregar para o povo: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou Jesus. E ele fala: Jesus, a quem vós traíste e negaste e o entregaste a Pilatos, para que ele fosse morto, fosse crucificado. Vocês preferiram um homicida, vocês preferiram Barrabás. Pedro e João, Pedro estava tentando fazer o povo lembrar de que poucos dias antes, poucos meses atrás, eles entregaram Jesus na Páscoa. Na Páscoa. Entregaram Jesus para ser crucificado. Quando Pilatos disse: eu não vejo neste homem crime algum, ele não é digno de morte, eu vou soltá-lo. Eles gritaram: não, se você soltar a este, você não é amigo de César. Esta palavra prendia Pilatos. Ele não queria matar Jesus, ele não queria entregar Jesus para ser morto, mas ele estava de mãos atadas. E ele então disse: olha, na Páscoa a gente solta um prisioneiro. E ele escolheu o pior. Ele escolheu Barrabás, para que o povo pudesse escolher entre Barrabás e Jesus. Claro que Pilatos pensava que o povo escolheria Jesus, mas o povo escolheu Barrabás. Não por sua própria iniciativa, mas insuflados, incentivados pelos fariseus e pelos doutores da lei. Barrabás, queremos Barrabás, queremos Barrabás. E que farei de Jesus chamado Cristo? Crucificam, crucificam, crucificam. Vou crucificar o seu rei? Nosso rei é César, fora com este. Crucificam. O povo rejeitou. E Pedro disse: vós o traíste e negaste diante de Pilatos, quando este queria soltá-lo. Continuando o texto, Pedro está pregando dizendo: dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Vamos parar aqui um pouquinho. Pedro então está dizendo: vocês entregaram Jesus. Vocês gritaram: crucificam, crucificam, crucificam. Eu sei que foi por ignorância. Eu sei que vocês não sabiam o que estavam fazendo. Mas Deus agora manda para todos vocês, e não só para nós os judeus, mas para todos os que ouvirem esta mensagem,
que se arrependam. Que se arrependam. Arrepender de quê? Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrepender de todo pecado. Os judeus já estavam acostumados com a mensagem de arrependimento. Eles tinham um dia por ano que era o dia do perdão, o dia do Yom Kippur, o dia em que uma lista de tantos pecados era dada a eles e eles confessavam. Perdoa a Deus os pecados por palavras, por atos, de pensamentos, nas motivações. Perdoa, perdoa. Mas esse pedido de perdão acompanhado de arrependimento. Arrependimento. E a conversão significa deixar aquele caminho e entrar pelo novo caminho. Deixar o caminho de pecado e entrar pelo caminho da vida. O arrependimento traz a conversão, a mudança de direção na vida. E ele diz, a fim de que sejam cancelados vossos pecados e vocês recebam da presença do Senhor tempos de refrigério. Era através do Espírito Santo e que ele envia o Cristo. Jesus, aqui Pedro, na primeira mensagem dele, ali no templo, depois que aquele coxo foi curado, ele estava pregando já a volta de Jesus. Ele diz, esse Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo, e ele vai voltar. Esta mensagem de que Jesus vai voltar precisa ser pregada pela igreja, junto com a mensagem de arrependimento. Arrependimento, a conversão e o entendimento de que o Senhor vai voltar. Olha o que mais que Pedro disse. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois dele falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Pedro, então, encerra esta mensagem dizendo que Jesus operou aquele milagre no coxo e que Jesus estava disponível para todo o povo. Ele fora profetizado por todos os profetas, a começar com Samuel. Inclusive, Moisés, ele citou Moisés. Moisés disse, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim e vocês deverão ouvi-lo. Era Jesus. Jesus, com sinais, com maravilhas, como Moisés. Com comunhão íntima com o Pai, como Moisés. E todos os profetas falaram de Jesus. Falaram do seu amor, falaram da sua morte e ressurreição. Falaram do seu perdão. E agora, Pedro oferece para o povo de Israel, para os israelitas que ali estão, esta oportunidade de se converter e de receber Jesus como Senhor e Cristo, Senhor e Messias, como Rei. Ele disse que através da ressurreição de Jesus, ele confirmou todo o seu poder, ele está vivo e ele está intercedendo por nós. Esta mensagem de arrependimento é para nós hoje, para mim, para você, em todo o tempo, termos esta comunhão limpa, livre com o nosso Deus. Vamos orar então? Feche os seus olhos, curve sua fronte,
Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e te peço perdão para os meus pecados. Perdoa-me, Jesus. Perdoa-me de tudo que eu fiz errado. Perdoa-me. Perdoa-me por ter desviado de Teus caminhos. Perdoa-me por ter esfriado na fé. Perdoe-me por ter voltado atrás. Eu hoje volto a Ti. Perdoa-me. Dá-me um novo coração, um coração cheio de paz, de amor e de bondade. Um coração igual ao Teu. Eu me entrego a Ti, Jesus, para ser Teu para sempre. Recebe a minha vida. Eu me entrego a Ti. Eu me entrego a Ti, com tudo que sou, com tudo que tenho. Recebe-me. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Pai, as pessoas que nos assistem estão vivendo momentos difíceis, de luto, de dor, de enfermidade, de necessidades, ó Deus, as mais variadas, de libertação. Estende a Tua mão para curar, para suprir as necessidades, para libertar, para trazer livramento e paz. No nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.